Bom dia, igreja. Vamos abrir em Lucas, capítulo 21, versículos 34 ao 38. E hoje, a nossa reflexão, que eu quero falar com os irmãos, é que tome cuidado em 2024. Tome cuidado. Lucas 21, 34 ao 38. Estamos completando mais uma volta da Terra em torno do Sol, né? Então, nessa próxima volta inteira, que a gente tome cuidado. Assim diz a palavra do Senhor. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, está em pé diante do Filho do Homem. E de dia ele ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado Monte das Oliveiras. E todo o povo chegava cedo de manhã a ele no templo para ouvi-lo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo ano que passamos. Tivemos lutas, dificuldades, derrotas, mas também vitórias e graças e dádivas dadas pela Tua mão, Senhor. Que nesse próximo ano, Deus, que irá se iniciar dentro de algumas horas, Senhor, dentro de um dia, Deus, que o Senhor Deus possa nos dar mais sabedoria mediante a Tua palavra, para que o Senhor seja a prioridade em nossas vidas, para que o Senhor seja o centro de nossas vidas, Senhor. Que Teu Espírito Santo aplique esta palavra aos corações daqueles que aqui estão e aqueles que posteriormente verão a mensagem, Pai, e que tudo que eu falar esta manhã, Senhor, seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Tome cuidado em 2024. Existe algo interessante e importante na análise de um texto bíblico, que é o contexto imediato, o contexto anterior e o contexto posterior. E se você observar esse trecho, ele vai começar no versículo 1 do capítulo 21, e ele está falando ali, o texto da viúva pobre, a oferta da viúva. Jesus está olhando as pessoas lançarem o que tem, e aquela viúva dá tudo o que tem para o Senhor. E aqui existe um contraste. Primeiro, o elogio que a viúva recebe, porque ela não deu o que sobrou, ela deu tudo o que tinha, e a crítica àqueles que deram aquilo que sobrava. E depois, no verso 5, ele fala da destruição do templo, porque o templo estava sendo desvirtuado, e aqueles que de fato eram para ser ajudados, como a viúva, não estavam sendo ajudados pela mesquinhez daqueles que tinham condições de ajudar, que eram os abastados da época. Então a gente observa aqui que todo o discurso profético de Jesus, quando ele vai falar da destruição do templo, da volta dele, ele inicia com uma cena corriqueira, uma viúva colocando um lepto, uma moedinha no templo, para a oferta do templo. Jesus não critica ela, Jesus fala: olha, essa mulher deu tudo que tinha, que Deus a abençoe. Jesus não a chama de irresponsável, pelo contrário, elogia e critica os fariseus, critica a elite judaica, e depois ele fala no verso 5, né, que pedra nenhuma sobraria. A destruição do templo é um prenúncio, um apontamento que Jesus Cristo iria destruir a ordem corrente, que Jesus Cristo voltaria e acabaria com esse tema de coisas. Então ele fala: quando vocês virem o templo sendo destruído, saibam que eu vou vir e vou destruir tudo também. E eu vou vir e vou julgar tudo. Porque a destruição do templo é um prenúncio, uma pré-vinda, né? Quando Jesus fala, por exemplo, que eles não terminariam de percorrer Israel sem que ele venha, ali é um anúncio, não da sua volta gloriosa, mas da sua vinda em juízo para destruir o templo e destruir Jerusalém no ano 70. Não passaria aquela geração, que também é um apontamento para a última geração. Então, dentro desse contexto, Jesus ele insere esse último discurso que a gente acabou de ler. E é interessante que quando você vai tratar
de escatologia, você vai nos podcasts, pessoal da vida aí, eles acham e pregam que Deus deu um cronograma completo de tudo que vai acontecer. Cada detalhezinho, ó, aconteceu, explodiu uma bomba, ó, tá vendo aqui, ó, não sei o que, alguém foi ali, tá vendo isso aqui, ó, não sei o que, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Eles pegam isso e fazem um cronograma completo. E a ideia de Jesus aqui, o que ele faz é diferente. Ao invés de o Senhor dar um cronograma completo de cada passo escatológico, ele fala uma coisa muito mais importante, que é o quê? Tomem cuidado. Cuidado, para quando eu vim, vocês não forem pegos desprevenidos. Ao invés de ele querer nos dizer qual é a cor do cabelo do anticristo, qual é a cidade natal do anticristo, o que vai acontecer, se é a marca da besta, seria o código de barra, que já foi, chip, agora está defasado, não é mais, né? E outra coisa, ele fala o seguinte, olha, tomem cuidado. Então ele termina o seu discurso escatológico com um alerta aos seus discípulos, e é esse alerta que eu faço para nós, para o nosso coração. Devemos estar alertas, porque existem aqui algumas verdades do texto. Primeiro, existe perigo. Segundo, devemos entender qual é o perigo. E terceiro, as consequências de não tomar cuidado. Então, quando você lê um sermão escatológico, pensar no ano que vai vir, agora esse ano Jesus vem, né? Está acontecendo tanta coisa, a gente está vendo tanta coisa, tem onda lá na Califórnia, tem incêndio na Pinheira, tem um monte de coisa, Jesus vem. A gente fica, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Embora Jesus fale que quando vocês virem isso, ainda não é o fim, a gente faz o oposto, né? A gente vê isso e fala que é o fim. Ao invés disso, a gente tem que tomar cuidado e olhar para nós mesmos. Primeiro, existe perigo, verso 34. E tomai cuidado por vós mesmos. Aqui é interessante, quando alguém fala, toma cuidado, o que você faz? Toma cuidado. Se for uma pessoa que não tem crédito, você não toma cuidado. É aquela pessoa, né, que diz que os piratas estão vindo, aí quando chegam os piratas, ninguém acredita, porque ele está muito tempo dizendo que vão vir e não vem. Agora, quando uma pessoa como Jesus, que é de todo o crédito, fala, tomem cuidado, isso significa então que existe uma coisa, existe perigo. Se existe perigo, eu devo tomar cuidado, e nós vivemos no mundo não tomando cuidado, achando que não estamos em perigo, achando que não existe nada para que a gente olhe, como está na CF, olhai por vós mesmos, ou melhor tradução aqui, tomai cuidado por vós mesmos. Por quê? Porque existe perigo. Aqui a exortação pressupõe perigo, e não somente pressupõe, mas garante que os crentes atentos sejam guardados. Se você é um cristão atento, um cristão que leva Jesus a sério, um crente, quando você vê Jesus falar, tome cuidado, o que você vai fazer? Vai tomar cuidado. Seu filho está atravessando uma ponte de madeira cheia de buraco, e o pai fala, se você largar minha mão, você vai cair e vai morrer. O que o filho atento faz? Segura a mão. Então esses alertas do Senhor são para garantir que os crentes não caiam, que os crentes não sejam derrubados, que os crentes não sejam pegos desprevenidos, mas ainda assim existe perigo. E aqui ele fala, tomai cuidado por quem? A gente fica olhando para a Ucrânia, fica olhando para Israel, fica olhando para não sei o quê. Tem seu valor olhar a geopolítica internacional? Claro que tem. Só que Jesus fala, tomai cuidado por vós mesmos. Por quê? Cuidem das suas almas, cuidem até dos seus corpos, da sua vida, da sua conversão, de como você tem vivido. Lembra? Aqui ele está falando o sermão escatológico, a vinda dele. Ele termina, olha, tomem cuidado por vocês mesmos. Ao invés de ser um povo que é especulativo, né, quando os discípulos perguntam, Senhor, é nesse momento que tu vais entregar o reino a Israel? Jesus falou, não vos compete saber os tempos e os anos do meu Pai, mas vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Então a gente observa aqui que há uma ordem, tomai cuidado por vós mesmos. A questão é, como você cuidou da sua alma em 2023? Como você cuidou dos exercícios espirituais, das atividades espirituais, da oração, da busca pelo Senhor, no dever de congregar no dia do Senhor, no dever de buscar o Senhor em oração, as reuniões da igreja, no dever de participar da celebração das ordenanças? Como você cuidou de você mesmo no dia a dia, buscando entender qual é a vontade de Deus?
Tomai cuidado por vós mesmos. Uma pessoa que é muito obcecada em escatologia, geralmente ela esquece do dia a dia. E ela não observa. Como você verifica? Será que no dia 31, hoje eu sou um cristão melhor do que eu era no dia 1º de janeiro? Ou eu sou igual? Temos já um problema. Planta que não cresce tem problema. Ou piorei, planta que diminui menor, pior ainda. Será que eu tenho olhado por mim mesmo? Tomai cuidado por vós mesmos. A minha oração é que no dia 31 de dezembro de 2024, você olha o seu coração e fala, olha, eu não sou o que deveria ser, mas eu estou melhor do que em janeiro. Eu sou um cristão mais maduro, eu reajo melhor às coisas, eu faço melhor, não por orgulho, mas por constatação da obra e da graça do Espírito na sua vida. Olhai por vós mesmos, e a Bíblia está cheio de textos para a gente olhar para a gente mesmo. Ali em Atos 20, 28, parece a mesma palavra. Tomem cuidado, se cuidem, sejam prudentes. Atos 20, 28, deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte: tenham cuidado, pois, de vós mesmos. Aqui falando aos pastores, mas é a mesma palavra. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos. Quando o avião vai cair ou tem alguma turbulência e as máscaras caem, qual é a primeira pessoa que você deve colocar máscara? Em você mesmo, não nas crianças nem nos idosos. Como é que você vai ajudá-lo se você está inconsciente? Como é que você vai ajudar o seu irmão na fé, ajudar a sua igreja local, se você não colocou a máscara, se você não tem cuidado de você mesmo? Como é que você pode contribuir para o reino de Deus em 2024, se você não cuidar de você mesmo? Se você não verificar se na sua vida as atividades espirituais, os exercícios espirituais, que Paulo fala a Timóteo, exercita-te a ti mesmo na piedade. Exercício é algo que requer disposição. A Léa faz exercício lá em casa, eu não faço, né? Eu não tenho essa disposição, mas é algo que exige disciplina, e ela é disciplinada. Uma vez eu comecei uma dieta e demorou algumas horas, umas 3, 4 horas, né? Eu botei lá, tinha acabado de ter Instagram, comecei uma dieta, depois terminei a dieta, né? Desisti. Mas nós, na vida espiritual, devemos ter essa disciplina. Como eu quero ajudar ano que vem eu quero ajudar a minha igreja local, o reino de Deus, eu preciso então, em primeiro lugar, cuidar de quem? De mim mesmo. Senão eu serei um crente fraco, que tem que ser carregado por outro. Só que se ninguém ajudar a si mesmo, quem é que vai carregar o outro? Vai estar todo mundo no chão, engatinhando. Ali em 1 Timóteo 4,16, que Paulo dá uma ordem ao jovem Timóteo. Diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isso te salvarás ou te preservarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Qual é a ordem aqui ao pastor Timóteo? Cuida de ti. Cuida de ti. Qual é a ordem a nós? Qual é a ordem que o Senhor dá a nós? Tomem cuidado. Cuidem de vocês mesmos. Observem como vocês têm vivido, como a sua alma tem sido alimentada. Do que você tem alimentado a sua alma? Todo crente, talvez 99,9%, fala: pastor, eu estou um pouco desanimado da fé, eu estou um pouco capengando, estou por aqui, estou mais para lá que para cá, eu não sei. Aí eu pergunto: você tem um exercício diário de oração e leitura das Escrituras? Não. Você tem lido biografias dos santos homens de Deus na história? Não. Você tem sido frequente nas reuniões da igreja? Não tanto quanto deveria. Você tem sido generoso nas suas contribuições, demonstrando que seu coração está na obra do Senhor? Não. Todos os sintomas são iguais. Todos os sintomas são iguais. Por quê? Porque a pessoa não tem se cuidado. Agora, quando eu devo me cuidar?
Porque quando que tem perigo? Olha o que diz o texto. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados. Aqui é interessante. Basta um momento. Você construiu, você está 6 meses se cuidando. Você está 6 meses lá, trabalhando seu coração. Você está há 6 meses cuidando de você mesmo, cultivando a graça na sua vida. Satanás precisa de quanto tempo para derrubar tudo isso? Tinha um discípulo 3 anos e meio andando com Jesus. O principal dos discípulos. O discípulo mais corajoso. Que tem coragem de enfrentar um grupo de soldados com varapaus, com varas. O discípulo que era o que mais recebia bronca, mas era o que estava sempre junto do mestre. Corajoso. Você olha, esse homem é corajoso. Um momento, ele fala: eu não conheço esse homem. Eu não conheço. Eu não sei do que você está falando. Quem era? Pedro. Um momento. Um único momento. 3 anos andando com Jesus. 3 anos andando com o Senhor. Nós devemos nos cuidar todos os momentos. Satanás não espera, agora ele está atento, agora eu vou tentar derrubá-lo. Sabe, 2024 eu vou dar uma folga a esses irmãos aqui. Eu acho que eu não vou tentá-los. Eu acho a vida toda tentando, né? É injusto, né? Dá um ano sabático para ele. Vai acontecer? O meu coração pode ser sobrecarregado com o pecado, com a falta de Deus em qualquer momento. Ah, mas ontem eu fui tão abençoado na palavra, fui cheio do Espírito Santo, então hoje não vai acontecer nada porque eu estou. Não vai. O maná durava quantos dias? Um dia. Outro dia estava o quê? Podre. A menos que fosse o sábado, que ele durava 2 para não colher no sábado. Você entende que Jesus fala: olha, em todos os momentos, vocês têm que tomar cuidado de vocês. Guardem as suas almas em todos os momentos. O pecado é escrito nas Escrituras como uma armadilha, quase um anzol. Não é que vai e pega, não, ele vai indo, vai te atraindo, vai indo. E você vai sendo cozinhado. Quando você percebe, você já está totalmente sem forças. Você não consegue mais sair daquela panela de água fria que ficou morna e depois ficou quente. Você é um sapo cozinhado. É assim que o pecado faz. Então, em 2024, eu devo ter ciência de uma coisa: existe perigo. Existe um perigo real em 2024 de eu ser um cristão pior do que 2023. Existe um perigo real. Já os crentes, né? Quais são os objetivos de 2024? Deus abençoe minha família, Deus abençoe meu trabalho, minha saúde, abençoe a igreja, não sei o quê. Mas ninguém coloca que Deus me faça ser um cristão melhor do que eu era em 2023. E esse tem que ser o nosso objetivo. Existe um perigo real. Então, que em 2024, em todos os momentos do ano, você possa entender que você está em fogo cruzado. Agora, qual é o perigo? Eu falei que tem perigo. A gente não pode cortar isso, porque quem disse que tem perigo é o próprio Senhor Jesus. Ele fala que é os discípulos. Ao invés de falar: mas agora relaxem, fiquem vendo quem vai ser o anticristo, olha, vai ter sinal no sol, na lua, nas estrelas. Ele fala no verso 25, né? Aflição nas nações, perplexidade nas ondas do mar, o coração dos homens vai se desfalecer. Ele vai indo, coisas incríveis. Ele fala: agora cuidem de vocês. Ele vai do maior para o menor. Cuidem do coração de vocês, porque existe perigo. E qual é o perigo? Primeiro perigo: ter um coração tão cheio que fica sem espaço para Deus. Tão cheio de coisa que fica sem espaço para Deus. O verso 34 diz o seguinte: tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados. Aqui a gente tem uma diferente tradução, eu vou explicar: com excessos, embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. A tradução Almeida vai colocar glutonaria. A que você entende ao ler isso? Então Jesus está me prevenindo de comer 2 x-salada. Pessoal, mas glutonaria é pecado. A expressão ali, grega, não é que você, eu comi 5 pedaços de pizza. Não é isso. Porque não também estaria em maus lençóis. Não é isso. A ideia aqui é que James traduz corretamente: excessos. Excessos. Isto é, abundância. Mas antes disso eu quero falar desse sobrecarregado.
Sobrecarregado é que o teu coração está tão idólatra com as coisas que existem, listas ou não, que não tem espaço para Deus. Aqui fala, o coração seja sobrecarregado. Você fique sem expectativa daquele dia, e aquele dia venha, e você é pego desprevenidamente. Você não observa mais os tempos e os anos, você não observa mais que vai chover, você está tão atarefado, tão cheio das coisas daqui, que as coisas de lá não te são mais importantes, só são quando dá tempo, só são quando eu me sinto confortável, só são quando eu tenho vontade. Aí Jesus fala, tomem cuidado, se o coração de você estiver assim, se o seu coração está sobrecarregado, tem coisa demais, é um acumulador de coisa do mundo. Quando você tem um acumulador na casa, o que você tem que fazer? Você tem que tirar as coisas. O que está ocupando espaço no meu coração? Tirando o tempo de Deus, as coisas de Deus do meu coração. Em 2024 esse risco existe, ele é real. Talvez você passou por isso em 2023, coisas demais no seu coração, coisas demais dentro de você. Paul Washer fala que o seu Deus é aquilo que ocupa a sua mente. E será que eu tenho pensado nas coisas de Deus, nas coisas do alto, ou meu coração está cheio de coisas terrenas, temporais, que eu não mais tenho expectativa daquele grande dia, que eu não mais tenho expectativa do que Deus fará, expectativa do que Deus vai fazer na minha vida, na igreja local que eu congrego, expectativa daquilo que Deus tem feito no mundo. Eu estou tão atarefado comigo mesmo e com as coisas daqui, que meu coração está tão cheio, que eu não consigo mais. Quer ver uma coisa? A boca fala que o coração, se nós falamos somente das coisas temporais, é que o nosso coração está cheio de quê? Das coisas temporais. Não que seja errado falar delas, mas é aqui um coração sobrecarregado. E qual é o perigo aqui? E que sobrecarrega o coração é a abundância. O verso 34, sejam sobrecarregados com excessos, embriaguez e cuidados da vida. Excessos aqui, King James corretamente traduz por abundância, né? O termo literal seria comida excessiva, né? Ou ficar tão cheio que ficar com dor de cabeça, mas ele não está dizendo aqui num jantar você comer mais. Não é essa a ideia de Jesus. Não vamos resumir Jesus a uma coisa tão rasa. Está dizendo o seguinte, olha, não fiquem confortáveis demais com a abundância que vocês podem ter. E Jesus aqui é interessante, porque quando ele fala isso daqui, as pessoas não tinham excessos, elas tinham o básico do básico do básico, mas obviamente Jesus sabe que a história ia progredir, Jesus sabe que o mundo ia melhorar, e o mundo melhorou, economicamente, nós temos coisas que seriam coisas de milionários na Idade Média, o mundo melhorou, há muito conforto, e graças a Deus por isso, é a graça comum de Deus no mundo, isso não é coisa do diabo, né? O diabo, vou criar um colchão que ele possa dormir bem, não faz sentido, vou criar ar-condicionado, vou criar um veículo que se mova a 73 cavalos, não, isso é a graça de Deus. Só que Jesus aqui sabia o que o excesso, o conforto pode produzir em nosso coração. Comodismo. Quando o povo de Israel estava no deserto, e deserto não é local confortável, eles ficaram com saudades do pouco de conforto que eles tinham no Egito. Os repolhos do Egito. Que saudade. Que saudade de catar tijolo, porque lá eu tinha uma caminha para deitar no final do dia, que eu tenho que andar nesse sol quente, Moisés. O excesso, essa abundância faz com que o nosso coração seja sobrecarregado. E eu preciso de tempo para mim, eu preciso para mim. E Deus, o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? E aqui vai dizer também embriaguez, o que obviamente é condenado nas Escrituras, e tem uma expressão aqui muito importante, e cuidados da vida. Bióticos. Bio, sabe o que é bio, né? Ticos, cuidado, bio. Cuidados da vida. Os afazeres da vida, coisas que pertencem à vida. A gente tem que ter os cuidados da vida. Só qual é o problema? Os cuidados da vida se tornarem a nossa vida. Por isso que aqui é o perigo, porque embora ele condene aqui uma coisa ilícita, a embriaguez, é que eu estou tranquilo, os cuidados
os afazeres do dia a dia, a sua vida. Você está tão imerso nisso, nessa abundância, nesse conforto, nesses cuidados, que você ficou sobrecarregado e você vive como se Jesus não existisse e não fosse voltar. Então Jesus fala, tome cuidado. Eu falo, como pastor dessa igreja em 2024, tome cuidado. Tome cuidado, que é um perigo real. Pastor, eu tenho muitos afazeres. Mesmo assim, os afazeres da vida não são mais importantes que o autor da vida. São menos importantes que o autor da vida. E aqui fala que esses afazeres deixam o seu coração sobrecarregado. Tem uma cena muito bonita nos evangelhos de duas mulheres, duas irmãs. E uma está lá trabalhando, e a CF coloca que estava distraída com muitas coisas. E a outra estava aos pés de Jesus escutando o Senhor. Aí uma reclamou. Mestre, não te incomodas? Ela ficou brava com Jesus e com Maria. Igual você está lá trabalhando, tem duas pessoas conversando. Você fica o quê? Fica irritado. Não estão aí? Mestres, não te incomodas que ela não me ajude? E o texto fala, porque Marta estava distraída com muitas coisas. A ótica de Deus, quem estava distraído? Era Maria ou Marta? Marta. Nossa ótica, quem estava distraída? Era Maria, está ali sem fazer nada, está na contemplação. Aí, na ótica de Deus, quem está distraída, aqui a gente coloca tarefada, mas a ideia aqui não é só tarefa, é uma tarefa que te distrai. Quem estava distraída era Marta, e Jesus fala, Marta, você se preocupa com muitas coisas, uma só te basta, e essa não será tirada de Maria. O que aconteceu? Jesus entra na tua casa, e ao invés de escutá-lo, você vai fazer café? Ao invés de parar e aprender, ficar aos pés do mestre, você fica aí, se assenta aí, eu vou ali fazer umas coisinhas e já volto. Tem lógica? Não tem lógica, e é isso que ocorre conosco. Jesus está em nossa vida. Você fala, fica aí que eu vou fazer café para você. Ele não quer café. Ele quer que você se assente aos pés dele e aprenda. E não reclama de quem faz isso. Não reclama, porque você vai receber reclamação de Jesus. Jesus reclamou de Marta na casa dela, porque quem criou a casa foi ele também, ele criou tudo, então é dele também. Outra coisa importante, vimos aqui o perigo, ficar tão cheio, ficar sem espaço para Deus, o perigo da abundância, das coisas da vida, e quais são as consequências. Vamos supor que eu não tomei cuidado, 2024 eu não tomei cuidado, eu escutei esse sermão e na terça-feira eu já me esqueci do sermão na terça. Eu sei que não ocorre com os irmãos, que vocês lembram sempre os sermões e aplicam nas vidas, eu sei disso, né? Assim como lembram da declaração doutrinária, do curso de evangelismo, lembram de tudo que a gente deu aqui. Mas vamos supor, aconteça algo que não vai acontecer, que você esqueceu do sermão. O pastor falou um negócio lá de tomar cuidado, legal, mas desvaneceu da mente. Você não tome cuidado em 2024. E você viva a sua vida com o coração sobrecarregado. Quais são as consequências? Primeiro, ser pego desprevenido. O verso 34. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, embriaguez e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Aqui ele acaba de dizer, nos versos anteriores, verso 20, da destruição de Jerusalém. Quando vocês viram Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que é chegada a vossa desolação. Então deixai os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, por aí vai. Deixai tudo, vão. Deixa o que está no telhado. Que são os dias da vingança. O que ocorreu? No ano 66, quando os crentes, os cristãos, que viram Jerusalém ser cercada por exércitos, eles lembraram das palavras de Jesus. E eles foram correndo sair de Jerusalém. E Jerusalém foi cercada. 3 anos cercada. 3 anos e meio. Ninguém entra, ninguém sai. Acabou a comida, acabou a água, as mães comeram seus filhos. Aí das grávidas, lembra? Aí das grávidas, as mães comeram seus filhos. Por isso fala, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado nem no inverno. Por quê? A gente fala porque tem que guardar o sábado, então tem que guardar o inverno também. Está no contexto. Por quê? Porque se eu vejo um monte de gente saindo da cidade no frio, opa, querem fugir. Se eu vejo um monte de gente judeu saindo da cidade no sábado, querem fugir. Então ele fala, então esses crentes estavam atentos.
E quando viram os estandartes de Roma para cercar Jerusalém, opa, vamos sair. Saiu correndo. Não busca o que está no telhado. Corre. E eles correram. E sobreviveram. Isso é o que Cristo está apontando para a gente. Alguns crentes podem ter ficado em Jerusalém, podem, mas se ficaram, por que ficaram? Foram pegos desprevenidamente, estavam ociosos no reino de Deus, estavam adormecidos e morreram. Centenas, milhares de crucificações em Jerusalém. O templo foi destruído, não sobrou pedra. Agora o que isso tem para nós? Satanás tem trabalhado no mundo para desconfigurar a fé cristã. E se você não vê os exércitos do inimigo cercando, você vai ficar para ser destruído com a cidade. Quando eu falo ficar, não é arrebatamento secreto, não. Você vai ser moldado com este mundo. Você vai ser transformado com este mundo. E quando o Senhor vir, opa, Ele veio mesmo. Entendam o que o Senhor avisou aqui, por isso é bom entender o contexto. Vocês viram o exército de Roma? Fujam. Agora, se eles estivessem tão sobrecarregados, agora eu não posso lembrar das palavras de Jesus, eu tenho muita roupa para lavar, tenho muita coisa para fazer, tenho ali, tinha muito trabalhador ali, agora não dá, o exército veio, não tenho tempo para ver isso, morreu. É isso que o Senhor está alertando, você vai ser pego desprevenido. A queda de Jerusalém aponta ao fim dos tempos. E aqui verso 22, vamos ler? Do capítulo 21. Porque esses são dias de vingança para tudo o que está escrito, para tudo o que está escrito seja cumprido. Dias de vingança, vingança de quem? Não é de Roma, de quem? De Deus. Quem se vingaria contra Jerusalém? Isso aponta para um dia Deus vai vir e vai se vingar deste mundo. É o termo correto, se vingar deste mundo. Uma vingança santa, uma vingança sem pecado, mas uma vingança. Vai vindicar, vingança vem de vindicar o que é correto, o que é justo. E quando ele vir, o que vai acontecer com todas as tribos da terra? Vão sorrir? Vão se lamentar, caiam sobre nós os montes, vão procurar a morte, não vão encontrar. Por isso que devemos estar atentos, porque se você viver 2024 desatento, o que garante que você não vai ver 2025 e 2026? Mas eu acho que Jesus não volta na minha geração. Legal, mas você vai morrer na sua geração, tenha certeza disso. Aqui é uma profecia para você. Se Jesus não voltar na sua geração, você vai morrer na sua geração. E vai se encontrar com Ele na sua geração. Então você vai estar diante dele de qualquer maneira. Vai estar diante dele. Segunda consequência. E aqui a gente entra numa tensão. Aquilo que nós queremos, que é bíblico, e daquilo que a Bíblia também apresenta. Verso 36. Vigiai, pois, orando sempre para que sedes considerados o quê? Dignos de escapar de todas essas coisas que onde acontecer está em pé diante do Filho do Homem. Obviamente aqui apontando Jerusalém, escapar da cidade, mas escapar do juízo que virá. Dignos. Mas como assim dignos? Não é pela graça? Graça é o contrário de mérito, não de esforço. Esforçai, pois, para entrar pela porta estreita. A gente tem uma atenção nas Escrituras, salvação pela fé, só que também a Bíblia fala de esforço. Como é que eu resolvi isso? Eu não resolvo, a salvação é pela fé. Mas a Bíblia fala que eu tenho que me esforçar para entrar pela porta estreita. Eu não resolvo, eu não consigo resolver isso. Lutero ficou em crise, quis arrancar Tiago da Bíblia. Não vamos fazer isso. Deixa Tiago onde é que está. Afinal, eu escrevi um comentário sobre Tiago. Mas o fato é que o cristão, ele vai procurar ser alguém que seja frutífero para o reino. Porque mérito é o contrário de graça, não esforço é o contrário de graça. Então aqui fala, se achem dignos de escapar, se achem prontos, se achem preparados, adequados. Aí você vai ver ideologia de gênero, eu estou adequado, eu estou digno, eu entendo o que está acontecendo nesse mundo, eu sei o que vai acontecer. Aí eu vejo a desconstrução da família, eu sei o que vai acontecer. Aí eu vejo também um monte de conservador com 212 casamentos dizendo que tem que preservar a família. Eu sei também que é só da boca para fora e não foram regenerados. Eu sei disso, porque eu consigo ver os exércitos cercando Jerusalém. Eu consigo ver, e nós somos Jerusalém.
Eu sei, os exércitos estão cercando Jerusalém agora. Eu consigo observar, então, se eu não ficar atento e tomar cuidado, eu não vou ser achado digno. Mas Senhor, Senhor, em teu nome, eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são. Nunca vos conheci. Dito isso, então como devemos viver? Já que eu tenho que ter cuidado, então como eu vou demonstrar esse cuidado? O verso 36, eu tenho que viver em constante oração e atenção. Vigiai, pois, como? Orando sempre. Vigiai. Se você pegar o contraste, verso 34, e tomar cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento, e aqui o verso 36, orando sempre. Como é que em nenhum momento eu fico sobrecarregado? Orando sempre. Todos os momentos, orando sempre. Quer dizer que toda hora eu vou estar ajoelhado? Não. Quer dizer que você vai ter uma vida constante de oração e vigilância. Aí eu sou uma pessoa muito atenta. Eu sei o que acontece no mundo. Você ora não, então você não é atento, desculpa. Você vai ser manipulado por esse mundo. Você vai ser manipulado por esse mundo. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, para que eu possa tomar cuidado, vigiai. Agora, para eu vigiar, eu tenho que estar atento àquilo que acontece. Eu tenho que estar em mente as coisas de Deus. Para que eu tenha em mente as coisas de Deus e possa vigiar corretamente, eu preciso do quê? Isso aqui. Eu preciso, como disse C.S. Lewis, o cristianismo é o sol que me ilumina para que eu veja todas as outras coisas. A Bíblia me ilumina para que eu possa ver todas as outras coisas. Aí você vê as coisas acontecendo, você não fica, vai acontecer, não. Eu sei o que está acontecendo. Então, vigiai, pois orando sempre. Sabe o que ocorreu com os discípulos no Getsemane? Eles não fizeram duas coisas que Jesus mandou eles fazer. Que era o quê? Vigiar e orar. Foram fazer o quê? Estavam sobrecarregados de sono e foram dormir. É lícito? É, mas não naquele momento. Não naquele momento. Segunda coisa que a gente tem que fazer, o verso 38. Disposição pela palavra de Deus. E todo o povo chegava cedo de manhã a ele no templo para ouvi-lo. Deixa eu te falar aqui uma coisa interessante. Por que chegavam cedo? O que o pessoal ia fazer depois, quando era o Shabat? Ia trabalhar. Se você ver lá em Atos 20, verso 7, vai dizendo, precisa abrir, que eles se reuniram de noite para o partir do pão, e Paulo prolongou a fala até a meia-noite. Aí o Eutico morreu, caiu e morreu. Paulo devia ser tradicional, porque a pregação de Paulo causou sono, e a pessoa caiu lá do negócio e morreu, e Paulo ressuscitou a pessoa. Né? Eu sou igual a Paulo no sentido de ser tradicional. A pai ressuscitar já é mais complicado para mim. Né? Agora, a gente observa que reunião de noite, porque as pessoas trabalhavam durante o dia. Só que se você vê a história da igreja, eram 2 horários de reunião, às 6 da manhã, 5h30, e às 6 da tarde. Por quê? Para que os escravos pudessem participar das reuniões. Os escravos. O J.C. Ryle fala isso. Né? Ele fala que os escravos vinham antes de ir para seus afazeres, eles iam à reunião, saíam, iam trabalhar, isso no domingo, né? Não tinham opção, e depois às 6 eles retornaram, depois do seu dia de trabalho, e iam de novo para a reunião da igreja. E aqui fala que Paulo prolongou até a meia, a gente fica 1h20 e já está morrendo. Já está morrendo a gente. Pastor, botar mais 5 minutos, pastor, estendeu demais. Aí está vendo futebol, prorrogação, eba, prorrogação. Né? Aí o capítulo final da novela, que é sempre 2h30, que legal. Né? Saiu um DVD box estendido de tal filme. Filme tá, versão do diretor, 5 horas, Snyder Cut, né? A gente gosta. Aqui, esse povo chegava cedo de manhã, para quê? Para ouvi-lo. Então eu preciso ter disposição para ouvir a palavra do Senhor. Eu termino aqui com uma frase de Charles Haddon Spurgeon, neste texto, que ele fala o seguinte: não ame este mundo, ou será levado com ele. Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.